princípios freirianos, eles precisam estar presentes desde a mais tenra idade, no que diz respeito à educação básica. E no município de Belém, a gente tem uma política, né, que valoriza a participação popular, que valoriza a troca com a comunidade, a escuta sensível com a comunidade. Quando a gente traz uma perspectiva democrática, a gente precisa entender que desde o berçário, as crianças da educação infantil, eles já podem estar trabalhando, eles devem ser incentivados nesse movimento democrático, tanto as crianças quanto as suas famílias. Por exemplo, não existe uma educação infantil cidadã, qualitativa, democrática, que não valorize a participação das famílias e dentro dos seus diferentes contextos familiares, dentro das suas diferentes configurações que hoje em dia nós temos. Trabalhar com perspectivas freirianas significa a gente também entender que democracia, por exemplo, a democracia, o abuso que nós vimos das invasões no dia 8 de janeiro, né, dentro dos nossos 3 poderes, nos faz refletir a importância da gente trazer isso para o debate em todos os nossos níveis e modalidades da educação no município de Belém, para que as nossas crianças, jovens e adolescentes, adultos, idosos, eles possam refletir permanentemente sobre o princípio da democracia, que é o respeito ao outro, que é o respeito ao coletivo, que é o respeito aos diferentes saberes. E isso implica numa equidade, numa inclusão com qualidade social, que valoriza as histórias dos sujeitos, que valoriza o pertencimento dos sujeitos nos seus diferentes contextos. E quando a gente traz especificamente, por exemplo, para a educação infantil, quando você sinaliza para uma criança a contação de uma história, por exemplo, e ela pode escolher essa história, e não é o saber do professor que impera, mas é o desejo da criança, a vontade de aprender daquela criança, ela está construindo também as suas bases democráticas, as suas bases de compartilhar conhecimento, e ela está fortalecendo dentro de um princípio político de que ela pode participar, ela pode ser o sujeito daquela ação também, e ela contribui para um currículo. O currículo vivo, de acordo com Paulo Freire e Frei Beto, eu gosto muito dessa perspectiva, é tudo aquilo que acontece dentro da escola e fora da escola. Então, as realidades, elas precisam dialogar. E ao dialogarem, elas nos potencializam quando um professor atento, curioso sobre a realidade daquela criança, daquele adolescente, daquela comunidade, ele também vai investigar para ele melhor ensinar. Mas isso a gente não consegue da noite para o dia. Eu acho que são perspectivas que nos desafiam permanentemente na busca de melhorarmos a qualidade da nossa própria formação continuada, da nossa formação permanente em serviço. Dialogar com as crianças não é só você parar e ouvi-las, mas é você ouvi-las com atenção, saber fazer a melhor intervenção pedagógica num ato amoroso, como também diz Paulo Freire, num ato cuidadoso, que valorize esse saber, mas que saiba também sistematizar para ampliar os conhecimentos, porque a gente não pode falar de uma escola apenas de acolhimento pelo acolhimento, mas tem que ser uma escola que articule o acolher, o cuidar, com também saberes que potencialize que esses meninos e meninas da nossa cidade eles possam ter condições de escolherem o que eles quiserem fazer na sua vida e eles não se sintam inferiores a ninguém. Essa questão de compreender que a educação não está só dentro de sala de aula é muito importante, né, professora? Quantos casos a gente ouviu emocionados, dilacerados emocionalmente até, quando uma criança relata um abuso, um ato de violência dentro de casa, e às vezes vai encontrar o acolhimento dentro da escola, né? Ou seja, não é um tema, não é um assunto que está dentro da escola, mas é um assunto e um tema que impacta o dentro da escola, né? Quer dizer, a criança, se tem algum problema nesse sentido, ela naturalmente, assim como a questão da fome, né? A gente tem aí os desafios de estar aí com um quadro de fome, né? De pessoas passando fome muito grande. Quer dizer, a merenda escolar é uma questão importante para o aprendizado dessas crianças também. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né, professora, para a gente pensar nesse futuro. Agora, a gente sempre fala
que o futuro, enfim, a gente sabe que não é da noite para o dia, a gente sabe que não é rápido, que não é uma mudança rápida, mas, professora, a gente precisa fazer com que isso comece a acontecer, né? O que que a gente precisa? Qual é o desafio da administração pública de conseguir implementar para que esse projeto, um projeto de educação eficiente, ele seja, assim, ele perdure pelo tempo e que seja um compromisso da administração pública, independente de quem esteja à frente dessa administração pública. O que a senhora acha que precisa acontecer para que esse futuro se torne presente efetivamente? Luciana, dentro dos nossos ordenamentos legais, nós temos já marcos regulatórios que garantem essa educação como um direito público. O que a gente precisa é garantir a alta prioridade junto aos nossos políticos, parlamentares, né, que eles consigam entender essa alta prioridade das políticas públicas para a educação. E, principalmente, a gente precisa pensar, enquanto população, mas o poder público ele também deve ser um grande incentivador das estratégias de controle e acompanhamento das políticas de educação. Elas precisam ser fortalecidas, porque isso também é gestão democrática. Quando a gente chama essa população para participar, para acompanhar, para saber onde os recursos serão melhor empregados, deverão ser melhor empregados, onde é que há maior necessidade. Esse controle e acompanhamento é fundamental para que a gente consiga garantir a efetivação de políticas públicas no campo da educação. E aí, quando você traz a perspectiva da educação emocional, da fome, a educação emocional, depois de todo esse contexto pandêmico que a gente viveu, a gente precisa pensá-la como algo fundamental para o fortalecimento humano, porque não existe um desenvolvimento humano integral se a gente apenas pensar nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem, numa perspectiva cognitiva. A gente precisa pensar cognitivo, emocionalmente, ou seja, a gente precisa pensar essa criança, esse sujeito, de uma maneira, na sua inteireza, como bem coloca o Paulo Freire, né? Na sua inteireza. E isso é um desafio para as políticas públicas dentro das escolas, porque para se efetivar uma educação de qualidade, a gente precisa saber quem são esses sujeitos, que dores eles têm, como a fome, por exemplo. A educação ela é porta de entrada, por exemplo, para as denúncias junto à justiça no que diz respeito à violência e abuso contra crianças e adolescentes. Então, a gente precisa estar bem preparados dentro dos nossos espaços educativos. E eu acho que basilar, além de controle e acompanhamento da população, principalmente, mas que a gente precisa articular com os setores públicos, né? Políticas intersetoriais, políticas articuladas, que dialoguem entre si, porque às vezes fica uma sobreposição de ações, mas a gente, para fortalecer a educação, a gente precisa sentar juntos, né? Saúde, assistência social, a gente precisa pensar até mesmo as praças da nossa cidade, a questão do urbanismo na nossa cidade. O que nós temos junto a essas escolas, o que ainda não temos, que precisamos ter? Isso não é um diálogo isolado da educação. A educação ela não pode se isolar. A educação ela precisa ser parceira mesmo, ela precisa estar buscando articulações. Eu acho que o grande desafio dos gestores no campo da educação são as articulações políticas intersetoriais para o fortalecimento daquilo que a gente prima, que é a qualidade da aprendizagem dessa criança. Para essa criança aprender, ela precisa estar alimentada. Para essa criança aprender, ela precisa que seus pais, por exemplo, da educação infantil, eles estejam com a cabeça legal, né? E emocionalmente, porque o adulto ele reflete emocionalmente, ele é um espelho para a criança. E aí vejam quantos desafios nós temos, né? É preciso esperançar, mas é preciso colocar o pé no chão e escolher estrategicamente, trilhar estrategicamente diálogos com reflexões críticas, onde nós estamos errando,
quais são os nossos limites e como nós podemos avançar no campo da educação. Pensarmos a ampliação dos espaços, mas que espaços são esses que garantam uma educação infantil de qualidade, um ensino fundamental de qualidade? A gente precisa de espaços arborizados, a gente precisa de cultura para as nossas crianças, a gente precisa que o bairro fale sobre a educação daquela escola, que as crianças sejam cuidadas não somente pelo gestor da escola, mas isso é um trabalho de formiguinha, isso é um trabalho de gestão democrática, colaborativa, participativa entre os sujeitos que constroem a educação. E os sujeitos que constroem a educação não são somente aqueles sujeitos que estão na escola, mas são os sujeitos do município, que articulados, bem articulados, eles podem contribuir para que a educação efetivamente ela se torne prioridade, que ela se torne, que ela faça com que as crianças aprendam, que as crianças possam refletir, que elas possam também ter experiências que ampliem as suas possibilidades. Eu acho que esse é o grande desafio. Ninguém aprende com fome, né, Luciana? Ninguém aprende sabendo que seu pai deixou seu pai em casa chorando, sua mãe chorando. Isso a gente viu muito durante a pandemia, os registros. Então, a gente precisa fortalecer essas práticas, inclusive institucionalizar junto aos nossos profissionais da educação espaço onde eles tenham lugares para falar sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades, que eles se sintam acolhidos, que não é apenas o espaço, por exemplo, da saúde do município, mas é uma saúde dentro da educação, que a gente consiga conversar. Quais são as suas dificuldades como docente? Porque todos nós vivemos limites, principalmente pós-pandêmico. E se eu não estou fortalecida emocionalmente, como é que eu vou ajudar o outro a fortalecer? E aí, um professor, geralmente, ele tem do berçário 18 crianças para trabalhar, do ensino fundamental 25. E aí ele não está bem, ele vai desencadear outros problemas.